Meu nome é Antônio Ferreira, tenho 49 anos e trabalho como coveiro há mais de 2 décadas. Durante todo esse tempo eu enterrei mais pessoas do que consigo contar. Velhos, jovens, ricos, pobres. A Terra não faz distinção. Eu sempre achei que a morte era o último capítulo para todos. Pelo menos, era nisso que eu acreditava até aquela noite. Tudo começou em uma quarta-feira qualquer, por volta das 9 da noite. O cemitério já estava vazio. Os visitantes tinham ido embora há horas e eu estava terminando meu último serviço do dia, um sepultamento simples. O defunto era um homem chamado José Andrade, 65 anos, encontrado morto em casa por causas naturais, segundo o laudo. Sua família parecia indiferente, mal trocou palavras durante o enterro. Algo sobre ele parecia errado. Mas talvez fosse apenas cansaço da minha parte. Enquanto eu nivelava a terra sobre o caixão, senti um arrepio na nuca. O tipo de frio que não vem do vento, mas de dentro. Como se algo invisível estivesse me observando. Olhei ao redor, mas não vi nada. Ignorei o incômodo e continuei. Terminei o trabalho, guardei as ferramentas e estava prestes a ir para casa quando percebi que havia esquecido minha lanterna perto do túmulo recém-fechado. Voltei para pegá-la e foi então que ouvi um som abafado vindo debaixo da terra. Primeiro pensei que era minha imaginação, mas então veio de novo. Um som claro e inconfundível. Batidas. 3 batidas seguidas como se algo estivesse tentando sair. Congelado, fiquei ali, parado, ouvindo. As batidas continuaram. E depois uma voz fraca, quase um sussurro. Socorro. Meu coração disparou. Eu sabia que era impossível. O homem estava morto. Eu mesmo tinha visto o corpo no caixão. Mesmo assim, peguei minha pá e comecei a cavar, sentindo uma mistura de medo e urgência. Quanto mais eu cavava, mais o som parecia mudar. As batidas ficaram espaçadas, como se algo estivesse se afastando. Depois, um cheiro forte tomou conta do ar. Um odor de carne apodrecida misturado com algo indescritível, quase metálico. Meus olhos lacrimejavam, mas continuei. Quando finalmente cheguei ao caixão, minha respiração estava descontrolada. Levantei a tampa com cuidado e meu mundo parou. O caixão estava vazio. Não havia corpo, apenas marcas de unhas na madeira, como se algo ou alguém tivesse lutado para sair dali. Meu instinto foi correr, mas minhas pernas não obedeciam. Foi quando ouvi passos atrás de mim. Virei-me rápido, mas não havia nada. Nada que meus olhos pudessem ver. Ainda assim, eu sentia uma presença. Uma respiração pesada e irregular parecia ecoar ao meu redor. A cada segundo, o som ficava mais próximo, mais palpável. Aterrorizado, comecei a recuar, mas tropecei e caí sentado na terra recém-revolvida. Foi então que a vi. Uma figura surgiu entre as sombras. Era alta, magra e parecia flutuar sobre o chão. Seus olhos não eram olhos. Eram 2 buracos negros que pareciam sugar toda a luz ao redor. A boca estava aberta em um grito silencioso, mas a dor que emanava daquela forma era quase tangível. Não sei como, mas eu sabia que aquilo era José Andrade. Você me deixou aqui. A voz ecoou, mas a figura não moveu os lábios. Era como se as palavras fossem despejadas diretamente na minha mente. Você os trouxe para mim. Antes que eu pudesse entender, senti o chão tremer. Outros túmulos ao redor começaram a se abrir sozinhos, como se algo estivesse emergindo das profundezas. Mãos pálidas e deformadas saíam da terra, seguidas por corpos inteiros, mas eles não pareciam humanos. Eram sombras disformes, figuras que andavam como se estivessem sendo puxadas por fios invisíveis. Cada figura trazia consigo um cheiro terrível e um som estridente, como se seus movimentos rasgassem o ar ao redor. Eu tentei me levantar, mas minhas pernas ainda estavam bambas. As sombras pareciam ignorar as leis da física, movendo-se em direções impossíveis.
como se fossem pintadas no ar por um artista insano. José Andrade permaneceu parado, sua forma flutuante dominando o cenário. Ele levantou um braço magro e apontou para mim. No mesmo instante, senti como se algo estivesse apertando meu peito, sufocando-me. Corri. Não olhei para trás. Alcancei o portão do cemitério e o encontrei trancado. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei a chave cair. Quando finalmente destranquei e passei para fora, a noite estava incrivelmente silenciosa, como se o mundo inteiro tivesse parado. No dia seguinte, voltei. O túmulo de José Andrade estava fechado, como se nada tivesse acontecido. Perguntei ao administrador sobre o sepultamento, mas ele não tinha nenhum registro. Para ele, José Andrade nunca existiu. Fui até os arquivos antigos do cemitério, mas não encontrei nada. Aparentemente, todo o registro desse homem tinha desaparecido. Como se ele nunca tivesse pisado nesse mundo. Comecei a investigar. Conversei com colegas coveiros que trabalharam antes de mim, mas o que descobri apenas aprofundou meu medo. Histórias de outros sepultamentos com final inexplicável vieram à tona. Um coveiro antigo, agora aposentado, contou sobre uma família que exigiu a remoção do corpo de um parente porque ouvia sons estranhos vindos do túmulo. Outro falou sobre vultos que vagavam entre os mausoléus à noite. Uma coisa era clara: José Andrade não era um caso isolado. Havia algo mais acontecendo ali, algo que ninguém ousava investigar a fundo. Não consegui dormir por dias. Toda vez que fecho os olhos, vejo aqueles buracos negros que ele chamava de olhos. E o som. Aquele som. Agora ouço ele mesmo durante o dia. Batidas. 3 batidas seguidas, ecoando no silêncio. Sei que estou sendo observado, mesmo quando estou longe do cemitério. Algo foi liberado naquela noite, e eu tenho certeza de que não vai parar até me encontrar de novo. Uma semana depois, algo ainda pior aconteceu. Comecei a encontrar marcas de mãos sujas de terra nas paredes da minha casa. Pequenas no começo, mas a cada dia elas aumentavam em número e tamanho. Elas não estavam apenas nas paredes externas, mas também dentro, nos espelhos, nas portas do armário, como se algo estivesse brincando comigo, esperando o momento certo para agir. Fui obrigado a deixar minha casa. Me mudei para um pequeno apartamento em outra cidade, mas as marcas me seguiram. Uma noite, ao chegar em casa, encontrei uma mensagem escrita na poeira do espelho do banheiro. Você não pode fugir. Minhas pernas fraquejaram. A sensação de estar sendo observado se tornou insuportável, como se o próprio ar ao meu redor estivesse vivo, pulsando de ódio. Decidi buscar ajuda, mesmo que parecesse loucura. Procurei um padre conhecido da região, Padre Miguel, que era respeitado por lidar com casos considerados sobrenaturais. Contei toda a história, desde o túmulo vazio até as marcas de mãos e a mensagem no espelho. Ele me ouviu atentamente, sem me interromper, e quando terminei, o silêncio foi quase mais assustador do que o próprio relato. Após alguns minutos, ele murmurou algo em latim e fez o sinal da cruz. O que você encontrou naquela noite não pertence a este mundo, disse ele. E agora está ligado a você. Padre Miguel explicou que algumas almas não conseguem descansar, especialmente aquelas que morreram em circunstâncias obscuras ou carregam pecados terríveis. Mas o caso de José Andrade parecia diferente. Ele acreditava que o homem morto não era apenas uma alma perdida, mas um portal para algo muito mais sombrio. Algo que não deveria ter sido perturbado. Ele sugeriu uma cerimônia de purificação, tanto para mim quanto para o cemitério. Na noite marcada, voltamos ao local onde tudo começou. A escuridão parecia mais pesada do que o normal, como se o próprio céu estivesse ciente do que íamos enfrentar. Padre Miguel trouxe água benta, velas e uma Bíblia que parecia ter séculos de idade. Enquanto ele rezava, o vento começou a soprar de forma estranha, formando redemoinhos ao nosso redor. As velas tremeluziam,
quase se apagando, e um som baixo, semelhante a um gemido, ecoava debaixo da terra. Padre Miguel continuou suas orações, mas eu percebi que ele estava suando, sua voz tremendo de leve. Foi então que o chão começou a tremer. Pequenas fissuras se abriram na terra, liberando aquele mesmo cheiro de podridão que eu havia sentido na noite do incidente. Formas escuras começaram a emergir novamente, mas dessa vez pareciam mais definidas, mais reais. Seus olhos vazios brilhavam com uma luz macabra, e todas elas estavam voltadas para mim. "Não pare de rezar!" Padre Miguel gritou, jogando água benta nas figuras que se aproximavam. Elas recuavam, mas apenas por alguns instantes, antes de avançarem novamente. Meu corpo estava paralisado pelo medo, mas algo dentro de mim dizia que eu precisava ajudar. Peguei a cruz que ele havia colocado no chão e comecei a repetir as palavras que ele dizia, mesmo sem entender completamente. As sombras começaram a se dissipar, mas uma força maior parecia lutar contra nós. Uma figura muito maior surgiu no centro do cemitério, e eu soube instantaneamente que era José Andrade, ou o que restava dele. Sua forma estava distorcida, quase irreconhecível, e sua voz ecoava como um trovão. "Você não pode desfazer o que foi feito. Agora você pertence a nós." Padre Miguel gritou uma última oração, jogando água benta diretamente na figura. Um grito horrível ecoou pelo cemitério, e a figura se desfez em cinzas, arrastando as outras sombras com ela. O silêncio voltou, mas não era um silêncio de paz. Era pesado, carregado, como se algo ainda estivesse ali, observando, esperando. Desde aquela noite, as marcas de mãos desapareceram e os sons cessaram. Mas eu sei que isso não acabou. De vez em quando estou sozinho, sinto aquele mesmo arrepio na nuca e ouço um leve som ao longe. 3 batidas seguidas. Não sei quanto tempo ainda tenho antes que eles voltem, mas uma coisa é certa. O que eu vivi mudou minha vida para sempre. Se você estiver ouvindo isso, lembre-se. Existem coisas que não devem ser perturbadas, segredos que a terra guarda por uma razão. E se um dia você ouvir batidas vindas debaixo da terra, corra. Corra e nunca olhe para trás. Se você está curtindo a história, não se esqueça de deixar o like e ativar o sininho para receber as notificações. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal. Assim você fica por dentro de tudo. Tem vídeo novo todo dia, às 11 horas da manhã, com muito mais mistérios e histórias assustadoras para você. Agora, vamos seguir com a próxima história de arrepiar. Meu nome é Roberto Silveira, tenho 38 anos e trabalho como coveiro há 15. A vida nesse ofício é solitária, mas isso nunca me incomodou. A quietude do cemitério, o cheiro da terra recém-revolvida, o som do vento passando pelos túmulos. É quase como se o lugar falasse com você, se você souber ouvir. Mas hoje não estou aqui para contar algo que vivi. Não diretamente, pelo menos. A história que vou compartilhar é algo que aconteceu com meu avô, Antônio Silveira, também coveiro, que trabalhou no mesmo cemitério que eu décadas atrás. Ele era um homem duro, marcado por uma vida de trabalho pesado e perdas, mas, nos seus últimos anos, havia algo diferente nele. Um peso que ele carregava no olhar, algo que o fazia acordar no meio da noite, suando frio. Certa noite, antes de partir, ele me chamou para sentar ao seu lado. Disse que queria me contar algo que ele nunca havia compartilhado com ninguém. Ele começou dizendo: "O que eu vou te contar, Roberto, é a razão pela qual nunca quis que você seguisse meus passos, mas se está aqui, você precisa saber." Foi assim que descobri o que aconteceu com meu avô em 1967. Naquela época, o cemitério era ainda mais isolado do que hoje. Não havia prédios ao redor, apenas campos e árvores que pareciam infinitas. Meu avô estava acostumado a trabalhar até tarde,
cavando túmulos ou cuidando das lápides desgastadas. Ele dizia que a noite era sua companheira, mas tudo mudou em uma madrugada chuvosa de setembro. Ele estava terminando de fechar o túmulo de uma jovem chamada Cecília, apenas 19 anos, vítima de uma febre alta que os médicos não conseguiram explicar. A família estava devastada, principalmente o pai, um homem austero chamado Domingos. Durante o enterro, Domingos tinha ficado em silêncio, mas antes de ir embora, aproximou-se do meu avô e disse algo que ele nunca esqueceu. Cuide bem dela. Cecília sempre teve medo do escuro. Meu avô assentiu, achando aquilo uma frase comum de um pai enlutado. Mas havia algo no tom de voz dele que o perturbou. Naquela madrugada, enquanto terminava o trabalho, ele ouviu um som. Primeiro parecia o vento, mas logo ficou claro que não era. Era uma espécie de lamento, um choro baixo vindo da direção do túmulo recém-fechado. Ele parou o que estava fazendo, tentando convencer a si mesmo de que era sua imaginação. Mas o som continuava, cada vez mais nítido. Armado com uma lanterna e uma pá, ele caminhou até o túmulo de Cecília. A chuva havia diminuído e o silêncio ao redor era quase absoluto, exceto pelo som do choro. Quando chegou ao local, viu algo que gelou seu sangue. A terra sobre o túmulo estava afundada, como se algo tivesse se movido por baixo. Ele hesitou, mas a voz do pai de Cecília ecoou em sua mente. Cuide bem dela. Com o coração acelerado, começou a cavar. Quanto mais cavava, mais o som parecia mudar. O choro virou um sussurro, palavras indistintas que ele não conseguia compreender. Quando finalmente alcançou o caixão, percebeu que algo estava terrivelmente errado. A tampa estava ligeiramente aberta e o cheiro que saiu dali era tão forte que quase o fez vomitar. Ele reuniu coragem e levantou a tampa. O corpo de Cecília não estava lá. Em vez disso, havia marcas de arranhões na parte interna do caixão, como se ela tivesse tentado sair. Meu avô caiu para trás, aterrorizado, mas antes que pudesse reagir, ouviu passos atrás de si. Ele se virou rapidamente, mas não havia ninguém. Apenas a chuva fina caindo e a sensação de que algo estava muito, muito errado. Nos dias que se seguiram, coisas estranhas começaram a acontecer. Objetos no cemitério mudavam de lugar durante a noite. Cruzes eram encontradas viradas de cabeça para baixo. E mais perturbador de tudo, moradores da vila próxima começaram a relatar visões de uma jovem andando pelos campos, sempre com um vestido branco encharcado de lama. Meu avô tentou contar ao administrador do cemitério, mas foi ridicularizado. Decidiu então resolver o mistério sozinho. Ele passou a patrulhar o cemitério à noite, armado com uma lanterna e um crucifixo que sua mãe lhe dera. Durante semanas, nada aconteceu. Até que, em uma noite sem lua, ele a viu. Cecília estava de pé ao lado do próprio túmulo. Seu vestido branco estava sujo, e seu rosto era uma mistura de beleza e desespero. Mas o que mais chamou a atenção do meu avô foram seus olhos. Eles estavam completamente negros, como se fossem buracos sem fim. Ela estendeu a mão para ele e disse, com uma voz que não parecia humana: "Por que você me trouxe de volta?" Ele tentou responder, mas as palavras não saíam. Cecília deu um passo em sua direção e meu avô sentiu uma força invisível puxá-lo. Ele desmaiou, acordando horas depois ao lado do túmulo, com a pá ainda em suas mãos. O sol estava nascendo e tudo parecia voltar ao normal, exceto por uma coisa. O túmulo de Cecília estava completamente intacto, como se nunca tivesse sido tocado. Depois disso, meu avô abandonou o trabalho por um tempo. Mas a vila nunca foi a mesma. As visões continuaram e histórias de desaparecimentos começaram a circular. Ele passou o resto da vida tentando entender o que aconteceu naquela noite. Porém, uma coisa ainda mais perturbadora aconteceu anos depois. Quando a família de Domingos deixou a vila,
O túmulo de Cecília foi esquecido. E ainda assim, meu avô contou que, todas as vezes que passava por lá, sentia algo. Ele dizia que o ar ao redor do túmulo estava sempre mais frio do que o resto do cemitério. Pássaros não pousavam nas árvores próximas, e a grama ao redor do túmulo nunca crescia. Certa noite, já velho, meu avô decidiu que precisava de respostas. Ele voltou ao túmulo de Cecília com um amigo, um antigo colega coveiro chamado Ambrósio, que compartilhava do mesmo fascínio pelo sobrenatural. Ambrósio era conhecido por ser destemido, alguém que não acreditava em assombrações. Juntos, começaram a escavar o túmulo novamente, mesmo sabendo o risco que corriam. Quando chegaram ao caixão, o que encontraram foi ainda mais aterrorizante. O corpo de Cecília estava lá, mas seu rosto estava diferente. Seus olhos, que antes pareciam buracos negros, agora estavam abertos, brilhando em um vermelho intenso. E havia algo em sua expressão. Não era morte. Era raiva. Ambrósio, incrédulo, tentou tocar no corpo, mas assim que sua mão se aproximou, uma força invisível o lançou para trás. Meu avô gritou para que corressem, mas antes que pudesse sair, ouviu Cecília murmurar: "Por que você voltou?" Aquilo foi o suficiente para ele abandonar o local. Ele nunca mais voltou ao cemitério à noite. Ambrósio, no entanto, não teve a mesma sorte. Dias depois, desapareceu sem deixar rastros. As pessoas diziam que ele havia fugido da vila, mas meu avô sempre soube a verdade. Antes de morrer, ele me disse: "Existem coisas que pertencem à terra, Roberto. Nunca tente tirá-las de lá." E agora, trabalhando no mesmo cemitério, não consigo deixar de pensar em suas palavras. Às vezes, durante a noite, ainda ouço o vento sussurrando entre os túmulos. E quando passo pelo túmulo de Cecília, sempre sinto um calafrio subindo pela espinha. Me pergunto: será que ela ainda está lá, esperando alguém tolo o suficiente para perturbá-la novamente? Ou será que, de alguma forma, ela já está caminhando entre nós? Meu nome é Geraldo Nogueira, e sou coveiro desde os meus 20 anos. Hoje, com 52, vejo o mundo de uma maneira diferente. O cemitério, por muito tempo, foi meu único lugar de paz, onde o silêncio me permitia pensar sobre a vida e os mortos. Mas há 15 anos algo aconteceu que alterou para sempre a minha percepção de tudo. E até hoje, quando a noite cai, não posso evitar o frio na espinha. Eu nunca mais olhei para um túmulo da mesma forma. A história que vou contar, espero, seja uma lição para você. Mas também um aviso. O que aconteceu naquele cemitério não é algo que se possa simplesmente esquecer. Era um verão quente, quase abafado, e o cemitério estava mais silencioso que nunca. O sol se punha atrás das árvores, lançando sombras longas sobre as sepulturas, e a brisa quente não trazia alívio. Naquele dia, o caixão de Samuel Montenegro foi entregue. Samuel era um nome que soava em toda a cidade, mas ninguém sabia exatamente o que ele fazia. Ele era um empresário, mas seus negócios estavam sempre envolvidos em sussurros. Alguns diziam que ele estava envolvido com tráfico de armas, outros que era um mestre em manipular o sistema para roubar pequenas empresas. Mas uma coisa era certa: sua morte não parecia natural. O velório foi estranho. A família estava ali, mas havia algo de incomum em todos os presentes. Uma aura de tensão, como se todos soubessem de algo, mas ninguém falasse. Entre os convidados, havia um homem alto, vestido de preto, com óculos escuros que cobriam boa parte do rosto. Ele ficou parado ao lado do caixão o tempo todo, sem mover um músculo. Quando a cerimônia terminou e os familiares se retiraram, ele se aproximou de mim. Sua presença me deu arrepios. Algo nele parecia errado. Garanta que este homem permaneça enterrado. Não importa o que aconteça. Ele me disse em um tom baixo:
quase sussurrado, como se fosse uma ordem. Eu apenas assenti, sem questionar. O que mais poderia eu fazer? Era apenas um coveiro cumprindo seu trabalho, não mais do que isso. Mas algo naquele homem me fez sentir um calafrio percorrendo minha espinha. Quando ele se afastou, desaparecendo entre as sombras, senti uma sensação de desassossego. O que ele quis dizer com "não importa o que aconteça"? E por que tanta ênfase no fato de permanecer enterrado? A noite chegou, e eu estava sozinho no cemitério. O silêncio era absoluto, mas havia algo de estranho no ar. Quando terminei de cobrir o túmulo de Samuel, ouvi um som abafado, como passos atrás de mim. Vi uma sombra, mas quando virei não havia ninguém. Ignorei o desconforto crescente e segui com meu trabalho. Porém, algo mais aconteceu. Era como se o próprio solo estivesse pulsando. A terra ao redor do caixão de Samuel parecia se mover, com uma vibração suave, mas persistente. Eu parei por um momento, sentindo a tensão aumentar. A mente, cansada do longo dia, começou a fantasiar. Talvez fosse só o vento. Talvez fosse só minha imaginação. Mas o que aconteceu a seguir não foi coisa da minha cabeça. Durante as semanas seguintes, o túmulo de Samuel foi violado 2 vezes. No início, pensei que fossem vândalos, mas a segunda vez, o caixão estava vazio. Eu sabia que algo estava errado. O administrador do cemitério tentou abafar o caso, dizendo que o corpo havia sido transferido para outro lugar por um pedido da família. Mas eu sabia que era mentira. O corpo não tinha sido transferido. Ele tinha desaparecido. Algo estava acontecendo, e a minha curiosidade não me deixou em paz. Algo mais estava acontecendo ali, e eu precisava descobrir o que era. Naquela noite, decidi fazer algo que nunca havia feito antes. Armado com uma lanterna e uma faca, me escondi entre as tumbas, perto do túmulo de Samuel. O cemitério estava completamente vazio, e o som dos meus próprios passos era a única coisa que quebrava o silêncio. O tempo parecia passar devagar. Cada segundo se arrastava, como se a própria noite estivesse me observando. Eu estava prestes a desistir, a achar que minha mente estava jogando truques em mim, quando ouvi o som novamente. Era um rosnado, baixo, mas inconfundível, vindo de algum lugar próximo. A lanterna piscou e no instante em que sua luz alcançou o túmulo de Samuel, eu vi. A terra se mexia. Não era imaginação. A terra estava realmente se movendo, como se algo estivesse se levantando debaixo dela. O pânico tomou conta de mim, mas eu não podia me mover. Uma mão apareceu primeiro, pálida, esquelética, suas unhas quebradas se arrastando pela terra, como se estivessem buscando algo. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, o corpo de Samuel saiu do túmulo. Ele estava coberto de terra, mas seus olhos eram vermelhos, brilhando de um jeito que eu nunca tinha visto. Ele me olhou e um sorriso grotesco, distorcido, se formou em seu rosto. "Você deveria ter me deixado em paz", ele disse, e a voz não era humana. Era como um eco, vindo de todas as direções ao mesmo tempo, distorcida e fria. Eu não sabia o que fazer. O medo me paralisou. Corri até o galpão, me tranquei lá dentro e permaneci imóvel, ouvindo o som de passos pesados e risadas distorcidas ao redor do cemitério. Meu coração estava batendo tão forte que eu mal conseguia ouvir o que se passava ao meu redor. A noite parecia interminável. Quando o amanhecer finalmente chegou, eu saí do galpão, mas não havia sinal de Samuel. Seu túmulo estava intacto, como se nada tivesse acontecido. Eu não sabia o que fazer. Eu não podia contar para ninguém. Quem acreditaria em um velho coveiro dizendo que viu um homem voltar do túmulo com os olhos vermelhos? Eu tentei esquecer. Tentei convencer a mim mesmo de que tinha sido um pesadelo. Mas o que aconteceu depois me fez perceber que eu estava muito longe de entender o que estava acontecendo.
Nos meses seguintes, pessoas começaram a desaparecer na cidade. Ninguém sabia para onde estavam indo e a polícia não tinha respostas. Todos os caminhos pareciam levar de volta ao cemitério. E eu sabia que Samuel Montenegro tinha algo a ver com tudo isso. Mas o que exatamente? O que ele queria? E o que mais ele poderia fazer, agora que já havia voltado? Então, um ano depois, uma mulher apareceu no cemitério. Ela dizia ser irmã de Samuel, Marta. Ela queria que o corpo de Samuel fosse exumado. Eu hesitei. Algo me dizia para não fazer isso. Mas o que eu poderia fazer? Ela insistiu. E eu, temeroso, aceitei. Quando abrimos o caixão, o que encontramos lá não fazia sentido. Samuel estava intacto, como se nunca tivesse saído. Mas as suas mãos estavam cobertas de arranhões profundos, como se ele tivesse tentado escavar algo. Ou alguém. Eu vi um pedaço de papel amassado em sua mão. Marta leu o bilhete em voz baixa, sua voz trêmula. Quem perturba o sono dos mortos não encontra paz entre os vivos. Ela olhou para mim com um olhar penetrante e, com a voz cheia de um frio quase mortal, perguntou: "Você acha que ele está morto, Geraldo?" Eu não pude responder. Não queria, mas uma parte de mim sabia. Samuel não estava morto. Ele nunca esteve. Algumas semanas depois, eu pedi demissão. Mas mesmo agora, todas as noites, sempre que fecho os olhos, sinto como se algo me observasse. Algo com olhos vermelhos, um sorriso distorcido, esperando o momento certo para voltar. E você, meu amigo, acha que os mortos podem descansar em paz? Ou será que, como Samuel, eles estão apenas esperando o momento certo para cobrar o que é seu? Porque acredite, nem todo coveiro enterra apenas corpos. Alguns enterram segredos que nunca deveriam ser desenterrados. Se você gostou dessa história assustadora, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais relatos sombrios como este. Você tem uma história de terror ou experiência paranormal para compartilhar? Envie seu relato para o nosso e-mail e ele pode aparecer em um dos nossos vídeos futuros. Não deixe de nos seguir também no TikTok e no Spotify, onde trazemos histórias exclusivas e diferentes para você se arrepiar onde quer que esteja. Obrigado por assistir e até a próxima noite de terror. Olá, meu nome é Eduardo. Tenho 34 anos e sou historiador. Hoje vim contar uma história que marcou profundamente a minha família, mas que não aconteceu comigo diretamente. Trata-se de um acontecimento vivido por meu avô Joaquim, nos idos de 1958, em uma pequena cidade chamada Paraguaçu, no sul de Minas Gerais. Sempre fui fascinado pelas memórias que ele compartilhava, mas essa em especial sempre me causou arrepios. Quando ele a contava, o tom de sua voz mudava, e os olhos, normalmente cheios de vivacidade, se perdiam em um vazio perturbador. Era um dia frio e chuvoso quando ele chegou a Paraguaçu para visitar um amigo chamado José, que havia herdado uma grande propriedade rural de seu pai. José falava com entusiasmo sobre a fazenda, descrevendo-a como um refúgio tranquilo e repleto de histórias antigas. Mas quando meu avô chegou lá, percebeu que havia algo de estranho na atmosfera. O céu cinzento parecia mais pesado, e o ar, embora fresco, carregava um cheiro estranho de terra úmida misturado a algo que ele não conseguia identificar. José o recebeu com um sorriso, mas seus olhos denunciavam cansaço. "Faz meses que não durmo direito", ele confessou. "Acho que é o peso da responsabilidade por essa terra, ou talvez as coisas que acontecem por aqui." Quando meu avô perguntou sobre o que ele estava falando, José mudou de assunto, dizendo que ele entenderia com o tempo. Durante o jantar, José finalmente contou sobre os estranhos acontecimentos na fazenda. Ele disse que os animais estavam inquietos, especialmente ao cair da noite. Certa vez, encontrou o rebanho inteiro de vacas, aglomerado em um canto do pasto, como se estivessem fugindo de algo.
Também mencionou que ouvia sons estranhos, vindos do antigo paiol, que ficava a uma boa distância da casa principal. Parece que tem gente andando por ali, mas quando vou verificar, não tem nada, ele disse com a voz baixa. Meu avô, curioso e um pouco cético, decidiu que precisava ver por si mesmo. Naquela mesma noite, com uma lanterna em mãos, sugeriu que fossem juntos até o paiol. José hesitou, mas acabou concordando. Caminharam sob a luz fraca da lua, com o barulho da chuva diminuindo aos poucos. O paiol era uma estrutura antiga, feita de madeira escura e desgastada pelo tempo. A porta rangeu quando a abriram, revelando o interior coberto de poeira e teias de aranha. O cheiro de mofo era forte, mas não havia nada de anormal, pelo menos à primeira vista. Estavam prestes a sair quando ouviram um som que gelou seus sangues. Era um choro. Baixo, distante, mas claramente vindo de dentro do paiol. Meu avô olhou para José, que estava pálido. "Você ouviu isso?" ele perguntou, a voz tremendo. José apenas assentiu. Seguiram o som que parecia vir debaixo do assoalho. Encontraram uma pequena porta de alçapão, parcialmente escondida sob um monte de feno velho. Com algum esforço, conseguiram abri-la. Abaixo havia uma escada estreita que descia para da escuridão. O choro estava mais alto agora, intercalado por soluços. Contra todo o bom senso, decidiram descer. Cada degrau rangia sob seus pés, e o ar ficava mais frio a cada passo. Quando chegaram ao fundo, a lanterna iluminou um corredor estreito e baixo, cavado diretamente na terra. O som do choro estava tão próximo que parecia ecoar ao redor deles. Seguiram o corredor até chegar a uma pequena câmara subterrânea. No centro, havia um buraco raso, como uma cova aberta, e ao lado dela, uma boneca velha e desgastada. O choro cessou assim que entraram na sala. O silêncio era ensurdecedor, e meu avô sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Foi então que ouviram passos, não os deles, mas passos leves e rápidos, como os de uma criança correndo pelo corredor. Voltaram apressados pelo caminho, mas parecia que o corredor nunca terminava. A cada curva, encontravam marcas na parede, desenhos toscos de crianças de mãos dadas, figuras estranhas que pareciam olhos e uma frase repetida diversas vezes: "Ela quer brincar." Quando finalmente alcançaram a escada, a porta do alçapão se fechou com um estrondo acima deles. José gritou, tentando empurrá-la, mas parecia trancada por fora. No mesmo instante, o choro voltou, agora vindo de todas as direções, acompanhado de uma risada aguda que ecoava pelo subterrâneo. A lanterna piscou e se apagou, deixando-os na mais completa escuridão. Não sei como meu avô e José conseguiram sair de lá. A porta do alçapão estava aberta quando subiram e a fazenda estava silenciosa, como se nada tivesse acontecido. Pouco tempo depois, José decidiu vender a propriedade e nunca mais voltou. Hoje, ao relatar essa história, sinto que parte do peso daquele evento ainda paira sobre minha família. Meu avô, homem de poucas palavras e coragem inabalável, evitava mencionar o que aconteceu naquela noite. Até seus últimos dias, ele dizia que havia segredos em algumas terras que não deveriam ser desenterrados. E se algum dia você visitar uma fazenda antiga e ouvir um choro vindo do nada, pense duas vezes antes de seguir o som. Nem todas as brincadeiras têm um final feliz. Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos relatos de arrepiar. Aqui no canal tem histórias sombrias todos os dias, feitas especialmente para você. Agora prepare-se, porque vamos continuar com os próximos relatos assustadores. Era uma manhã enevoada quando recebi a carta de meu primo, Marcos. Ele me convidava para passar alguns dias em sua fazenda, localizada em um canto remoto do Paraná,
próximo à Serra do Cadeado. O tom da carta era estranhamente urgente, quase desesperado. Algo naquelas palavras me intrigava, como se Marcos estivesse escondendo algo. Decidi aceitar o convite, movido tanto pela curiosidade quanto pelo desejo de revê-lo. A viagem foi longa e exaustiva. As estradas sinuosas, cercadas por mata fechada, pareciam se estender infinitamente. Quando finalmente cheguei à fazenda, o sol estava se pondo. A propriedade era isolada, cercada por vastos campos e colinas. A casa principal, uma construção antiga de madeira, parecia carregar o peso de décadas. No entanto, havia algo de inquietante no lugar. Uma sensação de abandono, apesar da presença de vida. Marcos me recebeu na porta, mas não era o mesmo homem que eu conhecia. Estava mais magro, com olheiras profundas e um olhar constantemente nervoso. Ele me conduziu para dentro, onde a atmosfera era ainda mais opressiva. O cheiro de madeira envelhecida misturava-se ao de algo que não conseguia identificar, mas que causava um leve enjoo. "Estou feliz que você veio", ele disse, evitando meu olhar. "Preciso de ajuda. Algo estranho tem acontecido aqui. Eu não consigo mais dormir. Ninguém consegue." Perguntei o que ele queria dizer com aquilo, mas ele apenas balançou a cabeça, pedindo que eu o acompanhasse ao redor da propriedade no dia seguinte. Durante o jantar, percebi que o clima era tenso. Os poucos funcionários da fazenda pareciam apressados, evitavam conversações longas e mantinham-se longe da casa principal assim que a noite caía. Perguntei a Marcos o motivo disso, mas ele desconversou, dizendo que eram apenas superstições. Naquela noite, acordei com um som de passos pesados no corredor. Levantei-me e abri a porta do quarto, mas não havia nada ali. O som, porém, continuava. Parecia vir do andar de baixo. Peguei uma lanterna e desci as escadas, mas assim que cheguei ao térreo, o som cessou. O silêncio era absoluto, exceto pelo ranger ocasional da casa antiga. Decidi voltar ao quarto, mas antes de subir, percebi que a porta da cozinha estava entreaberta. Uma brisa gelada soprava, apesar de todas as janelas estarem fechadas. Resolvi fechá-la, mas algo no quintal chamou minha atenção. Ao iluminar o exterior com a lanterna, vi pegadas no barro molhado. Eram grandes, mas não pareciam humanas, nem de nenhum animal que eu conhecesse. Resolvi não pensar muito naquilo e voltei para a cama, mas o sono não veio fácil. No dia seguinte, Marcos me levou até uma parte mais afastada da propriedade, onde ficavam os antigos currais. Ele explicou que, meses atrás, os animais começaram a desaparecer sem explicação. Primeiro foram as galinhas, depois algumas cabeças de gado. Certa noite, um dos empregados ouviu barulhos estranhos vindo dos currais e foi verificar. Ele voltou correndo, apavorado, dizendo que havia visto algo que parecia um homem, mas não era. No dia seguinte, o homem pediu demissão e deixou a fazenda. Examinei o local e, de fato, algo parecia errado. Havia marcas no chão, arranhões profundos, como se algo tivesse sido arrastado com força descomunal. O cheiro ali era insuportável, uma mistura de sangue seco e podridão. Quando questionei Marcos sobre o que poderia ter causado aquilo, ele apenas deu de ombros, claramente assustado. Naquela noite, os acontecimentos tomaram um rumo ainda mais perturbador. Por volta da meia-noite, fui acordado novamente, mas dessa vez por gritos vindos do lado de fora. Corri até a janela e vi um dos empregados correndo em direção à casa. Mas antes que pudesse alcançar a varanda, algo o puxou para a escuridão. Peguei um facão e corri até lá. Mas tudo o que encontrei foi seu chapéu caído no chão e um rastro de sangue que desaparecia na mata. Os dias seguintes foram um pesadelo. Marcos estava cada vez mais paranoico, afirmando que algo estava nos observando.
Comecei a ouvir sons estranhos durante o dia. Sussurros na mata, estalos de galhos, onde não deveria haver ninguém. Em uma ocasião, enquanto caminhava pelos arredores, encontrei uma pequena clareira com um altar rudimentar. Estava coberto de ossos, de animais, pelo que parecia, e rodeado de marcas que lembravam antigos símbolos. Marcos me contou que o avô dele sempre dizia que aquela terra era marcada. Antigamente, a região era habitada por um pequeno grupo de indígenas que desapareceu misteriosamente. Segundo a lenda, eles haviam realizado um ritual para proteger suas terras, mas algo deu errado, e uma entidade foi libertada em vez de aprisionada. Você acha que isso é só uma história, não é? Ele perguntou, mas eu não tinha resposta. Na última noite que passei na fazenda, o terror atingiu seu auge. Estávamos dentro de casa quando ouvimos algo arranhando as paredes do lado de fora. Pegamos lanternas e nos trancamos no quarto. Os arranhões se transformaram em pancadas e parecia que a coisa estava tentando entrar. O som cessou de repente e um silêncio opressor tomou conta. Pensamos que estava acabado, mas então a porta do quarto começou a se abrir lentamente. Não havia vento, e o que quer que estivesse ali não fazia barulho. Uma sombra alta se projetou no corredor, e por um breve instante, vi olhos brilhantes nos encarando. Peguei coragem para atacar, mas quando corri em direção à porta, a coisa desapareceu. Na manhã seguinte, convenci Marcos a deixar a fazenda. Saímos sem olhar para trás, e ele colocou o lugar à venda logo depois. Nunca mais voltei àquela região, mas os acontecimentos daquela semana nunca saíram da minha mente. Há coisas que não podemos explicar, segredos enterrados em terras que carregam memórias sombrias. E se você ouvir arranhões na calada da noite, lembre-se, há histórias que é melhor não desenterrar. Olá, meu nome é Lucas, tenho 29 anos e sou engenheiro florestal. Hoje vim aqui compartilhar algo que aconteceu comigo há alguns anos, quando fui visitar a fazenda da minha avó em Itapecerica, Minas Gerais. Essa história mexe comigo até hoje, e eu sinceramente espero que, ao contá-la, consiga alertar outros a não cometerem o mesmo erro que eu cometi. Era uma noite abafada e densa. Fazia muito tempo que eu não visitava a fazenda, mas o cheiro de terra molhada e mato fresco trouxe de volta uma enxurrada de memórias da minha infância. Minha avó, sempre carinhosa, me recebeu com um jantar quente e muitas histórias. Entre as suas favoritas estavam as lendas sobre a Estrada da Cruz Quebrada, um caminho que ficava nos fundos da propriedade e que, segundo ela, guardava segredos antigos. Ela dizia que era um lugar onde tropeiros desapareciam e onde uma mulher havia sido enterrada viva, acusada de bruxaria. Eu sempre achava essas histórias exageradas, mas naquela noite, tudo parecia mais real. Depois do jantar, decidi sair para pegar lenha. Minha avó tentou me convencer a não ir, dizendo que era perigoso andar pela fazenda depois que o sol se punha. Mas eu insisti. Peguei uma lanterna e segui pela trilha que levava à mata. O ar estava pesado e o som das cigarras era quase ensurdecedor. Mas algo naquele silêncio entre os sons me deixava inquieto. Não era o barulho da mata que me assustava, mas o que faltava nela. Era como se algo estivesse segurando a natureza. No meio do caminho, ouvi um assobio, fraco, mas o suficiente para me fazer parar. Olhei em volta tentando localizar de onde vinha, mas não vi nada. Decidi ignorar e continuei andando. Alguns minutos depois ouvi novamente, mais alto desta vez e mais próximo. Senti um arrepio subir pela espinha e por um instante pensei nas lendas que minha avó contava. Diziam que a mulher enterrada viva assobiava para atrair pessoas para a mata. Eu ri sozinho, tentando me convencer de que eram apenas histórias. A trilha começava a ficar mais densa, com galhos baixos e arbustos fechando o caminho. A luz da lanterna piscou por um momento e, em seguida,
apagou-se por completo. Eu bati nela algumas vezes, mas não adiantou. O breu era total. Peguei meu celular para usar como lanterna, mas a bateria, que estava cheia quando saí, agora estava completamente descarregada. Respirei fundo e tentei não entrar em pânico. Decidi voltar pelo caminho que vim, mas tudo parecia diferente. As árvores eram mais altas, mais grossas, e a trilha que eu seguia havia desaparecido. Foi quando ouvi passos. Não eram os meus, eram leves, rápidos e pareciam vir de todos os lados. "Tem alguém aí?" perguntei, tentando soar confiante. Não houve resposta, apenas o som dos passos se aproximando. Tentei correr, mas tropecei em algo e caí. Quando olhei para baixo, vi uma cruz de madeira velha, quebrada ao meio. Ao redor dela, havia dezenas de outras cruzes, formando um círculo macabro, como um cemitério esquecido no meio da mata. De repente, um vento gelado cortou a noite abafada. Levantei-me rapidamente, mas foi então que a vi. Uma figura alta, magra, vestida com um vestido branco encardido, estava parada a poucos metros de mim. Seu rosto estava coberto por um véu, mas seus olhos brilhavam como brasas. Ela não se movia, mas sua presença era esmagadora, como se estivesse me puxando para ela. Tentei dar um passo para trás, mas minhas pernas estavam fracas. Comecei a murmurar uma oração que nem sabia que ainda lembrava, enquanto o assobio enchia meus ouvidos. Desta vez, ele não era baixo ou distante, era ensurdecedor, como se viesse de dentro da minha própria cabeça. Fechei os olhos e gritei, esperando que aquilo fosse um pesadelo. Quando os abri, estava de volta à porta da casa da minha avó. Ela estava lá, com um olhar preocupado, como se soubesse exatamente o que havia acontecido. Contei o que vi, e ela apenas suspirou. "Essa terra tem memória, meu filho. Nem todos que caminham por aqui são vivos." Os dias seguintes na fazenda foram um borrão. Eu evitava sair de casa à noite e tentava não pensar no que aconteceu. Mas algo dentro de mim sabia que aquilo não era uma alucinação ou fruto da minha imaginação. Antes de ir embora, fui até a estrada que minha avó chamava de Cruz Quebrada. Não vi nada fora do comum, mas o silêncio era o mesmo daquela noite. Parecia que a mata estava observando, esperando que eu cometesse outro erro. Hoje, anos depois, ainda sonho com aqueles olhos brilhantes e aquele assobio. Quando estou sozinho na floresta, no meu trabalho, às vezes sinto o mesmo frio subir pela espinha. Pode ser minha imaginação ou algo que me seguiu daquela noite. Mas uma coisa é certa: se você ouvir um assobio vindo do nada, não siga o som. Pode ser que a próxima história a ser contada seja a sua. Olá, meu nome é Felipe, tenho 35 anos e sou professor de História. Hoje vou compartilhar algo que minha família guarda em silêncio há décadas. É uma história que se passa em uma pequena propriedade rural no interior de Goiás, onde meu avô, Luiz, viveu boa parte da sua juventude. Ele raramente falava sobre isso, mas em uma de nossas conversas, quando já estava idoso, ele finalmente me contou o que havia acontecido em meados dos anos 1940. Na época, meu avô, Luiz, tinha 17 anos e morava com os pais e irmãos em uma fazenda afastada. A vida era simples, marcada pelo trabalho duro no campo e pelas tradições religiosas. Entretanto, havia algo de peculiar naquela propriedade. Uma casa abandonada, no meio do matagal, que todos evitavam. Era chamada de Casa das Janelas Fechadas. Ninguém sabia ao certo por que ela estava ali ou quem havia morado nela, mas os moradores da região diziam que o lugar era amaldiçoado. Meu avô sempre foi cético. Não acreditava em fantasmas nem em maldições. Para ele, aquelas histórias eram apenas formas de assustar crianças. Mas tudo mudou em uma noite de junho, durante uma tempestade. Era uma sexta-feira, e a família estava reunida na cozinha,
jantando à luz de lamparinas. O vento soprava forte e os trovões faziam a casa de madeira estremecer. De repente, um grito ecoou pela noite. Era um som agudo e prolongado, que não parecia humano. Meu bisavô, homem religioso e de poucas palavras, levantou-se imediatamente. "Fiquem aqui, não saiam por nada", ele disse, pegando sua espingarda antes de sair. Meu avô, curioso e teimoso, decidiu seguir o pai. Pegou uma lamparina e foi atrás dele, mantendo uma certa distância. A chuva castigava o solo, tornando cada passo um desafio. Ele viu o pai parar na entrada do matagal que levava à casa das janelas fechadas. O homem parecia hesitante, mas deu mais alguns passos antes de desaparecer na escuridão. Luiz esperou alguns minutos, mas não ouviu mais nada. Preocupado, decidiu seguir em frente. Quando chegou à clareira onde a casa ficava, viu a porta entreaberta e uma luz fraca vindo de dentro. Ele chamou pelo pai, mas não houve resposta. Com o coração acelerado, entrou. O interior da casa estava em ruínas. Havia teias de aranha por toda parte, e o cheiro de mofo era quase insuportável. No entanto, o que chamou sua atenção foi uma mesa no centro da sala. Sobre ela, havia uma boneca de pano, velha e desgastada, com olhos feitos de botões que pareciam segui-lo. Ao lado da boneca, havia uma vela acesa, que parecia estar lá há muito tempo, pois sua chama era anormalmente baixa e tremeluzente. De repente, ele ouviu passos no andar de cima. Eram leves, como se alguém estivesse andando descalço. Ele chamou novamente pelo pai, mas a única resposta foi o ranger do assoalho acima. Contra todo bom senso, decidiu subir as escadas. Cada degrau rangia sob seu peso, e o silêncio era quebrado apenas pelo som de gotas de água pingando do teto. Quando chegou ao topo, viu um corredor com portas dos dois lados. A primeira estava entreaberta, e ele empurrou devagar. O quarto estava vazio, mas as paredes estavam cobertas de desenhos feitos com carvão. Eram figuras de crianças de mãos dadas, mas seus rostos eram borrões escuros, como se tivessem sido apagados deliberadamente. No centro do quarto, havia uma cadeira de balanço que se movia lentamente, como se alguém tivesse acabado de se levantar dela. Foi então que ouviu a porta do final do corredor bater. Ele correu até lá, abriu-a com força e encontrou seu pai. O homem estava parado, olhando fixamente para o chão. Quando Luiz seguiu seu olhar, viu algo que jamais esqueceria. Um círculo feito de ossos pequenos, possivelmente de animais, com uma cruz de madeira invertida no centro. No círculo, havia pegadas molhadas que levavam até a janela, que estava completamente fechada. Seu pai o puxou pelo braço e disse: "Não diga nada, não olhe para trás." Eles desceram as escadas apressadamente e saíram da casa. Quando chegaram à clareira, ouviram a porta bater com tanta força que o som ecoou pela mata. A luz da vela ainda podia ser vista através das frestas das janelas, mas não havia mais nenhum som. De volta à casa, meu bisavô reuniu a família e fez todos rezarem. Ele não explicou o que tinha visto, mas deixou claro que ninguém deveria jamais voltar àquela casa. Meu avô tentou questioná-lo diversas vezes, mas nunca obteve respostas. O tempo passou, mas a lembrança daquela noite nunca desapareceu. Meu avô dizia que, depois daquele dia, passou a perceber coisas estranhas ao redor da fazenda. Objetos mudavam de lugar, sombras pareciam se mover sozinhas, e às vezes, durante a noite, ele ouvia risadas infantis vindas da direção do matagal. Em uma ocasião, enquanto cuidava do gado, encontrou uma das vacas morta perto da cerca que delimitava a área da casa das janelas fechadas. O animal tinha marcas profundas no pescoço, como se tivesse sido estrangulado. Ele sabia que não era obra de nenhum predador comum, mas manteve o ocorrido em segredo, temendo que a família entrasse em pânico. Uma das experiências mais assustadoras aconteceu algumas semanas depois. Meu avô estava no celeiro guardando ferramentas
quando ouviu passos vindo do lado de fora. Pensando que era um dos irmãos, chamou, mas ninguém respondeu. Os passos continuaram, agora circundando o celeiro. Ele sentiu um arrepio e decidiu verificar. Com uma lamparina em mãos, saiu e olhou em volta, mas não viu nada. Foi então que notou algo perturbador. Havia pegadas na terra molhada, pequenas demais para serem de um adulto, mas perfeitamente formadas, como as de uma criança descalça. Elas iam na direção do matagal e desapareciam na entrada do bosque. Anos depois, quando a fazenda foi vendida, os novos proprietários decidiram demolir a casa das janelas fechadas. Segundo os trabalhadores, durante a demolição, encontraram um porão escondido, com vários objetos estranhos. Bonecas de pano, velas derretidas e marcas no chão que lembravam rituais. Um deles afirmou ter ouvido risadas de crianças enquanto destruía as paredes, mas ninguém acreditou. Hoje, aquele terreno é apenas um campo vazio. Mas meu avô sempre dizia que a terra tem memória. E quando o vento sopra forte nas noites de junho, os moradores da região ainda afirmam ouvir passos leves e risadas vindas do matagal. Essa é a história que minha família tentou enterrar com o tempo. Eu não sei se acredito em tudo, mas toda vez que penso na casa das janelas fechadas, sinto um arrepio que me faz duvidar do que é real e do que é apenas imaginação. Se você algum dia visitar o interior de Goiás e ouvir passos ou risadas em um campo vazio, talvez seja melhor seguir o conselho do meu bisavô. Não olhe para trás. Se você gostou dessa história assustadora, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais relatos sombrios como este. Você tem uma história de terror ou experiência paranormal para compartilhar? Envie seu relato para o nosso e-mail e ele pode aparecer em um dos nossos vídeos futuros. Não deixe de nos seguir também no TikTok e no Spotify, onde trazemos histórias exclusivas e diferentes para você se arrepiar onde quer que esteja. Obrigado por assistir e até a próxima noite de terror. Francesca De Luca era conhecida por sua beleza estonteante e seu comportamento implacável. Desde jovem, fascinava a corte com sua aparência angelical, mas escondia um lado sombrio. Quando a peste atingiu suas terras, devastando tanto os pobres quanto os nobres, Francesca entrou em desespero. A obsessão em preservar sua juventude e escapar da mortalidade a levou a caminhos proibidos. Em meio ao caos, um artesão misterioso apareceu em sua corte. Ele ofereceu um presente inusitado: um espelho de moldura dourada, esculpido com figuras de serpentes entrelaçadas e olhos vigilantes. O vidro do espelho parecia brilhar por dentro, como se algo estivesse vivo ali. O artesão afirmou que o espelho não apenas refletia a aparência, mas capturava a essência de quem se olhava nele. Fascinada pela promessa de imortalidade, Francesca aceitou o objeto sem questionar as intenções do homem. O espelho logo se tornou parte central dos rituais obscuros da condessa. Durante uma noite de lua cheia, ela ordenou que 13 crianças fossem trazidas até seu salão. Os gritos das vítimas ecoaram por horas, enquanto Francesca recitava encantamentos em uma língua esquecida. Quando o ritual terminou, as crianças haviam desaparecido sem deixar rastros, e o espelho parecia pulsar, como se tivesse ganhado vida própria. Naquele momento, Francesca sentiu sua pele rejuvenescer, seus traços se tornarem ainda mais perfeitos. A partir dessa noite, ela nunca mais envelheceu. Mas os murmúrios de maldição começaram a crescer entre os servos do castelo. Alguns afirmavam ver os rostos das crianças desaparecidas refletidos no espelho, como se estivessem presas dentro dele. Outros diziam que o objeto os observava, mesmo quando não havia ninguém por perto. Com o passar dos anos, os acontecimentos estranhos se intensificaram. Francesca foi encontrada morta em frente ao espelho,
os olhos arregalados e congelados em um sorriso perturbador. A condessa havia sido a última sobrevivente de sua linhagem, e o espelho foi selado em um baú e esquecido por gerações. Cecília, uma jovem antiquária, descobriu o espelho em um leilão décadas depois. Sem saber de sua história sombria, ficou encantada com a peça e decidiu levá-lo para casa. Nos primeiros dias, tudo parecia normal, exceto por uma leve sensação de calor ao se aproximar do espelho. Contudo, com o tempo, Cecília começou a perceber algo estranho. Os reflexos no espelho pareciam ligeiramente atrasados, como se houvesse uma barreira invisível entre ela e a superfície. Certa noite, enquanto tentava dormir, Cecília ouviu passos vindo da sala. Ao investigar, encontrou tudo em ordem, exceto pelo espelho, que parecia embaçado, como se alguém tivesse respirado sobre ele. Quando se aproximou, viu algo que a fez recuar: o contorno de uma mão pressionada contra o vidro. A partir daquele momento, sua vida começou a desmoronar. Ela acordava com marcas inexplicáveis pelo corpo, semelhantes a dedos. Sons de sussurros ecoavam pela casa, vindos do espelho. Tentou cobrir o objeto com um pano, mas a cada vez que o fazia, o pano caía sozinho, como se o espelho rejeitasse ser ignorado. Certa manhã, ao acordar, Cecília percebeu algo ainda mais assustador. Seu reflexo no espelho não a imitava. Enquanto ela permanecia imóvel, a imagem sorriu de forma sinistra, e por um instante, parecia que olhos diferentes espreitavam do outro lado. Desesperada, Cecília procurou respostas. Contou a uma amiga próxima, Laura, sobre o que estava acontecendo. Mas Laura achou que fosse apenas cansaço. Ainda assim, aceitou passar a noite na casa para confortá-la. Durante a madrugada, Laura acordou com o som de vidro rangendo e, ao descer para a sala, encontrou Cecília em pé diante do espelho, imóvel, murmurando palavras incompreensíveis. O reflexo dela parecia estar distorcido, como se o espelho estivesse se contorcendo. Laura tentou afastá-la do objeto, mas, ao tocar Cecília, sentiu uma força fria e paralisante. De repente, o espelho brilhou intensamente, e Laura viu rostos de crianças chorando do outro lado, batendo desesperadamente na superfície como se quisessem sair. Um grito ensurdecedor ecoou pela sala e Laura desmaiou. No dia seguinte, ao acordar, Laura encontrou Cecília deitada no sofá, pálida e exausta, mas aparentemente sem lembrança do que havia ocorrido. Laura, aterrorizada, decidiu nunca mais voltar àquela casa, mas implorou para que Cecília se livrasse do espelho. Cecília hesitou, pois, apesar de tudo, sentia-se inexplicavelmente atraída por ele, como se algo no objeto a chamasse. Os dias passaram, e a saúde de Cecília deteriorava rapidamente. Seu corpo parecia mais fraco, sua pele perdia o viço, e olheiras profundas marcavam seu rosto. Uma noite, o espelho começou a emitir um som baixo, como um zumbido constante. Quando Cecília se aproximou, ouviu uma voz clara e distinta sussurrar seu nome. Cecília começou a ter visões do passado. Sonhava com a Condessa Francesca e seus rituais sangrentos, com crianças chorando e implorando por suas vidas. Cada vez que acordava, sentia que essas visões não eram meros sonhos, mas memórias transmitidas pelo espelho. Em meio ao desespero, Cecília procurou Marco, um amigo de longa data, conhecido por seu interesse em ocultismo. Marco ficou intrigado com a história e decidiu ajudar. Após uma investigação, encontrou relatos antigos sobre o espelho, conhecido como o Olhar de Narciso. Os registros falavam de tragédias associadas ao objeto e de uma maldição que aprisionava almas inocentes. Marco visitou Cecília em sua casa e ficou chocado com a aparência debilitada da amiga. Ele sentiu imediatamente a presença sombria emanando do espelho. "Isso não é apenas um objeto", disse ele. "É uma prisão. E pelo que vejo, você está se tornando a próxima prisioneira."
Decididos a acabar com a maldição, Marco e Cecília buscaram a ajuda de um antiquário chamado Lorenzo, especialista em artefatos sobrenaturais. Lorenzo revelou que o espelho não podia ser destruído facilmente. Ele estava vinculado às almas capturadas, e a única maneira de libertá-las seria enfrentando diretamente o espírito que comandava o objeto, a Condessa Francesca. Com o auxílio de Lorenzo, Marco e Cecília prepararam um ritual para confrontar a Condessa. Na noite marcada, eles reuniram velas, runas e um amuleto especial, supostamente capaz de romper a ligação entre o espelho e o mundo espiritual. Durante o ritual, o espelho começou a vibrar, emitindo um som alto e metálico. A sala foi tomada por uma escuridão que parecia engolir tudo. Francesca apareceu no reflexo, sua figura desumana, com olhos negros e um sorriso distorcido. "Vocês são tolos", ela disse. "Ninguém pode me destruir. Eu sou eterna." As sombras na sala começaram a se mover, formando mãos que tentavam agarrar Marco e Cecília. Lorenzo recitava o encantamento, mas a Condessa se aproximava cada vez mais pelo reflexo, estendendo as mãos para atravessar o vidro. Em um momento de desespero, Marco segurou o amuleto e pressionou contra o espelho. Uma explosão de luz encheu a sala e gritos horríveis ecoaram enquanto os rostos das crianças desapareciam. A Condessa foi puxada de volta para o vidro, lutando e gritando, até que tudo ficou em silêncio. Quando abriram os olhos, o espelho estava em pedaços no chão, e Cecília parecia estar livre da influência maligna. Contudo, ao vasculhar os destroços, Marco encontrou um pequeno fragmento intacto, que parecia brilhar levemente. Ele o guardou, sem contar a ninguém, mas algo no fundo de sua mente lhe dizia que a história ainda não havia terminado. Meses depois, Marco começou a ouvir sussurros em sua casa, e uma manhã encontrou o fragmento do espelho refletindo algo que não era seu rosto. Marco tentou ignorar os sussurros que ecoavam em sua casa e o brilho inquietante do fragmento de espelho. Ele o trancou em uma gaveta de sua escrivaninha, convencido de que assim estaria seguro. No entanto, as noites passaram a ser mais longas, os sonhos mais intensos, e ele sentia uma presença constante, observando-o, mesmo quando estava sozinho. Um dia, enquanto examinava seus arquivos sobre artefatos amaldiçoados, Marco encontrou um detalhe perturbador. Qualquer fragmento do espelho original podia regenerar o objeto completo, como uma semente que contém toda a essência do que um dia foi destruído. Essa descoberta o deixou em pânico. Ele precisava agir antes que o fragmento ganhasse força suficiente para recriar o espelho. Ao mesmo tempo, Cecília começou a perceber que algo não estava certo. Embora tivesse sido libertada da maldição, ela ainda sonhava com Francesca. Em seus sonhos, a Condessa estava mais poderosa, rindo de sua tentativa falha de derrotá-la completamente. Francesca murmurava promessas de vingança, suas palavras se misturando aos gritos das crianças que ainda pareciam perdidas no vazio. Marco procurou Lorenzo novamente, levando o fragmento consigo. Lorenzo, ao examinar o pedaço brilhante, confirmou suas suspeitas. Isso não é apenas um fragmento. É o coração da maldição. Se não for destruído corretamente, a Condessa encontrará um caminho de volta. Decidiram realizar um último ritual, mais perigoso do que o anterior. Dessa vez, eles precisariam destruir não apenas o fragmento, mas também a conexão espiritual que Francesca ainda mantinha com o mundo dos vivos. Lorenzo alertou que o preço seria alto, pois a Condessa não permitiria que fosse selada sem lutar. Na noite do ritual, Cecília insistiu em participar, apesar dos protestos de Marco. Ela sabia que ainda estava conectada ao espelho de alguma forma e que sua presença seria crucial para enfraquecer a Condessa. Juntos,
Eles se reuniram no porão da loja de Lorenzo, transformado em um círculo de proteção, com símbolos antigos desenhados no chão e velas negras iluminando o ambiente. Quando começaram a recitar o encantamento, o fragmento do espelho começou a brilhar intensamente, como se fosse feito de lava líquida. O ar ficou pesado e uma força invisível parecia pressioná-los contra o chão. Então Francesca apareceu novamente, não no fragmento, mas como uma figura etérea, flutuando no meio da sala. Ela parecia ainda mais aterrorizante do que antes, com olhos que queimavam como brasas e garras afiadas que se estendiam de suas mãos. Vocês pensaram que poderiam me deter? Zrenia, ela riu. Eu sou eterna. Vocês são apenas poeira sob meus pés. Francesca atacou com uma fúria sobrenatural. As sombras ao redor pareciam ganhar vida, se transformando em criaturas grotescas que tentavam romper o círculo de proteção. Lorenzo gritava para que ninguém quebrasse a formação, enquanto Marco e Cecília recitavam o encantamento em uníssono. Então, algo inesperado aconteceu. Cecília, tomada por uma força inexplicável, entrou no círculo central e segurou o fragmento do espelho com as mãos nuas. A dor foi imediata. O fragmento parecia queimar sua pele, mas ela continuou segurando firme. Francesca rugiu de ódio, percebendo que Cecília era a chave para o fim de sua existência. Você nunca escapará de mim! Gritou Francesca, avançando sobre Cecília. Com um esforço final, Cecília gritou as palavras do encantamento enquanto pressionava o fragmento contra o chão, quebrando-o em centenas de pedaços menores. Uma explosão de luz preencheu o porão, e o grito da condessa foi ensurdecedor, reverberando até que tudo ficou em completo silêncio. Quando a luz desapareceu, Lorenzo e Marco encontraram Cecília caída no chão, inconsciente, mas viva. Os pedaços do espelho estavam reduzidos a pó brilhante, espalhado pelo círculo. Lorenzo, ainda tremendo, afirmou que a condessa havia sido destruída para sempre. Cecília levou semanas para se recuperar. Embora a maldição tivesse sido quebrada, ela carregava cicatrizes físicas e emocionais. Marco, por sua vez, decidiu abandonar suas pesquisas sobre o oculto, percebendo o perigo de brincar com forças além de sua compreensão. Lorenzo manteve o pó do espelho em um frasco selado, enterrando-o em um local desconhecido para nunca mais ser encontrado. Ainda assim, mesmo após tudo isso, havia noites em que Cecília acordava com a sensação de estar sendo observada. Talvez fosse apenas paranoia. Ou talvez uma pequena parte da condessa ainda permanecesse, esperando pela oportunidade de retornar. Se você está curtindo a história, não se esqueça de deixar o like e ativar o sininho para receber as notificações. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal. Assim você fica por dentro de tudo. Tem vídeo novo todo dia, às 11 horas da manhã, com muito mais mistérios e histórias assustadoras para você. Agora, vamos seguir com a próxima história de arrepiar. No subúrbio de uma cidade esquecida pelo tempo, havia uma mansão em ruínas conhecida como Vila Ascensão. Durante décadas, ela permaneceu intocada, com rumores de que abrigava segredos sombrios. Um dia, Carolina, uma estudante de artes plásticas fascinada por objetos antigos, decidiu explorar a mansão em busca de inspiração para seu trabalho de conclusão de curso. A mansão era imensa, com corredores extensos, escadarias que rangiam sob o peso dos anos e janelas cobertas por poeira espessa. Em um dos quartos principais, Carolina encontrou um espelho. Era um item majestoso, com uma moldura de madeira esculpida em detalhes macabros, retratando rostos retorcidos como se estivessem gritando de dor. O vidro estava surpreendentemente intacto, refletindo a luz com uma nitidez que não parecia natural. Sem pensar duas vezes, Carolina decidiu levar o espelho para seu ateliê, imaginando como ele poderia servir de inspiração para suas obras. No entanto,
Ao retirar o espelho da mansão, um vento frio soprou e o som de um grito distante ecoou pelo corredor vazio. Assim que o espelho chegou ao ateliê, coisas estranhas começaram a acontecer. No início, Carolina notava que o reflexo parecia ligeiramente diferente da realidade. Objetos apareciam em posições erradas, ou sombras passavam ao fundo, mesmo quando ela estava sozinha. Na terceira noite, ao trabalhar tarde, ela viu algo impossível. Uma figura humana dentro do reflexo, parada ao fundo, observando-a. A princípio, ela pensou que fosse sua imaginação, mas as visões começaram a se intensificar. A figura aparecia mais próxima a cada noite, até que na quinta noite, ela sentiu um toque gelado em seu ombro, mesmo sem ninguém por perto. Quando olhou para o espelho, a figura estava atrás dela, sorrindo de forma perturbadora. Carolina recuou em pânico, quase derrubando o cavalete com uma pintura inacabada. O sorriso da figura no espelho parecia se alargar, os dentes irregulares e pontiagudos brilhando como se fossem feitos de vidro. Tentando recuperar o controle, ela cobriu o espelho com um lençol. Na manhã seguinte, ela decidiu pesquisar sobre o espelho. Visitou bibliotecas locais e fóruns online, mas não encontrou nenhuma referência direta. Então, decidiu voltar à mansão para investigar. A Vila Ascensão parecia ainda mais sinistra à luz do dia. Em um dos quartos, Carolina encontrou uma caixa de madeira trancada. Depois de forçar a fechadura com uma chave de fenda, descobriu uma coleção de cartas amareladas pelo tempo. Elas estavam assinadas por uma mulher chamada Mariana Duarte, datadas do século XIX. As cartas falavam de um espelho encomendado por Mariana de um artesão europeu chamado Viktor Hassov. Segundo as descrições, o espelho deveria capturar a essência de quem se olhasse nele, preservando sua beleza para sempre. Porém, o artesão era conhecido por práticas ocultas, e os textos sugeriam que o espelho não preservava apenas a beleza, mas também a alma daqueles que se contemplavam por tempo demais. Carolina sentiu um arrepio percorrer seu corpo ao perceber que estava lidando com algo muito mais perigoso do que imaginava. Mas parte dela ainda não acreditava totalmente na história. Afinal, o que um espelho poderia realmente fazer? Naquela noite, de volta ao ateliê, Carolina decidiu enfrentar seus medos. Retirou o lençol que cobria o espelho e encarou seu próprio reflexo. No início, tudo parecia normal, mas aos poucos, seu reflexo começou a sorrir, mesmo que seus próprios lábios não se movessem. O reflexo começou a falar, não com palavras, mas através de sua mente. Você quer respostas, Carolina? Elas estão aqui. Basta tocar o vidro e todas as suas perguntas serão respondidas. Ela hesitou, mas a curiosidade foi maior. Estendeu a mão e tocou o vidro frio. Imediatamente, uma onda de energia atravessou seu corpo. Sua visão escureceu e ela sentiu como se estivesse sendo sugada para dentro do espelho. Quando recobrou os sentidos, percebeu que não estava mais em seu ateliê. Estava em um corredor infinito, com paredes cobertas por espelhos, cada um refletindo rostos diferentes. Alguns estavam gritando, outros chorando, e outros simplesmente a observavam com olhos vazios. Bem-vinda ao domínio do reflexo, disse uma voz profunda e cavernosa. Carolina girou e viu um homem alto, de pele pálida como mármore e olhos negros como o vazio. Sou Viktor Hassov. Você é a mais nova inquilina deste lugar. Carolina tentou correr, mas os espelhos ao longo do corredor começaram a se mover, bloqueando seu caminho. Viktor explicou que o espelho era uma armadilha para almas, criado para satisfazer sua obsessão por imortalidade. Cada pessoa que sucumbe ao espelho fortalece minha existência. E agora, Carolina, você fará parte desse legado. Desesperada, ela tentou lutar contra Viktor, mas cada espelho que tocava a mostrava em um estado diferente de sofrimento, como se estivesse vendo futuros possíveis. Então,
lembrou-se de algo. Nas cartas, Mariana mencionava que o espelho só podia ser destruído de dentro, mas o preço seria alto. Reunindo coragem, Carolina confrontou Victor, distraindo-o enquanto buscava algo afiado em sua bolsa. Encontrou uma espátula de metal e a usou para quebrar um dos espelhos. O grito que se seguiu foi ensurdecedor. Os espelhos começaram a estilhaçar, um após o outro, enquanto Victor desaparecia em meio à cacofonia de vidro quebrado. Carolina acordou no chão de seu ateliê, o espelho à sua frente reduzido a cacos. Mas algo estava errado. Quando olhou ao redor, percebeu que os reflexos nas janelas e superfícies brilhantes ainda pareciam diferentes. Em vez de sua própria imagem, viu rostos desconhecidos, encarando-a. No final, Carolina percebeu que, embora tivesse destruído o espelho, parte de sua essência ainda estava presa no domínio do reflexo. E a qualquer momento, Victor, ou uma de suas almas perdidas, poderia encontrar um caminho de volta para o mundo real. Em uma pequena cidade costeira, isolada e cercada por penhascos íngremes, havia uma loja de antiguidades chamada Tesouros do Tempo. A loja era conhecida por vender itens raros e únicos, mas também tinha a reputação de ser assombrada. A dona, uma senhora chamada Helena, nunca explicava a origem dos objetos. Apenas dizia que alguns vinham com histórias que ninguém deveria ouvir. Certo dia, Rafael, um jovem arquiteto recém-formado, entrou na loja em busca de algo especial. Ele estava reformando seu apartamento e queria um toque de antiguidade. No fundo da loja, sobre uma prateleira empoeirada, encontrou uma pequena caixa de madeira negra, esculpida com símbolos intrincados que ele não reconhecia. A caixa era leve, com um fecho simples, e parecia chamá-lo de alguma forma. Essa é uma escolha peculiar, disse Helena com um olhar preocupado. Eu não recomendo levá-la. Há coisas nessa caixa que ninguém deveria libertar. Mas o que ela tem de tão especial? Rafael perguntou, intrigado. Helena hesitou. Ela guarda histórias. E histórias têm poder. Algumas mais do que outras. Ignorando o aviso, Rafael comprou a caixa. Quando chegou em casa, colocou-a na sala como um objeto decorativo. Mas algo nela parecia deslocado. À noite, ele começou a ouvir sons estranhos, como sussurros e passos vindos do corredor. Quando se levantava para verificar, a casa estava vazia. No terceiro dia, a curiosidade foi mais forte que o medo. Ele abriu a caixa. Dentro, havia apenas uma pequena pedra negra, tão lisa e brilhante que parecia absorver a luz ao seu redor. Assim que tocou a pedra, Rafael sentiu um calafrio percorrer seu corpo. O ambiente ficou mais frio e ele jurou ter visto algo pelo canto do olho. Uma sombra se movendo sozinha. As noites seguintes foram uma sequência de terrores. Luzes piscavam, móveis rangiam e vozes sussurravam em seu ouvido. Ele sonhava repetidamente com corredores escuros e uma figura encapuzada que o observava. Sempre que acordava, sentia o peso de uma presença invisível ao seu lado. Determinando que precisava de respostas, Rafael procurou informações sobre a caixa. Visitou bibliotecas, fóruns online e até mesmo especialistas em ocultismo. Um dos fóruns o levou a um homem chamado Bernardo, um colecionador de artefatos malditos que vivia em um casarão afastado da cidade. Bernardo ficou fascinado pela descrição da caixa. Quando Rafael a mostrou, ele imediatamente recuou. Essa caixa é diferente de tudo que já vi. Os símbolos são de contenção, não decoração. Alguém a criou para prender algo, ou alguém. Bernardo explicou que caixas como aquela eram conhecidas por aprisionar fragmentos de entidades de outras dimensões. Se você abriu, Rafael, algo escapou. Algo que pode ser impossível de deter. De volta para casa, as manifestações pioraram. Espelhos estouravam,
O ar ficava denso e frio, e a sombra que ele via nos cantos da casa começou a tomar forma. Parecia um homem alto e desfigurado, com olhos brilhantes que ardiam como brasas. Rafael decidiu que não podia enfrentar aquilo sozinho. Ele procurou Amélia, uma médium renomada da região. Ao ver a caixa, ela imediatamente sentiu a energia sombria que emanava dela. Isso não é só um objeto amaldiçoado, Rafael. É uma âncora, uma porta. Amélia realizou uma sessão espírita para entender o que estava acontecendo. Durante o ritual, a sala foi tomada por uma escuridão que parecia viva. A voz de Amélia mudou, tornando-se gutural, e ela começou a falar em uma língua desconhecida. De repente, ela gritou: "Ele está aqui!" As velas se apagaram, e Rafael viu a sombra humanoide emergir do canto da sala. Seus olhos brilhavam com ódio, e sua presença parecia sugar o ar ao redor. Amélia tentou usar sal e ervas para afastá-lo, mas a entidade riu. "Vocês me libertaram. Agora todos pagarão." A partir desse momento, a vida de Rafael virou um pesadelo constante. A entidade parecia seguir todos os seus passos, manipulando sua mente com visões horríveis. Ele começou a ver rostos desfigurados nas paredes, ouvir gritos vindo do chão e sentir mãos invisíveis o agarrando enquanto dormia. Desesperado, Rafael e Amélia decidiram tentar um ritual final para selar a caixa. Para isso, precisavam de um item que pertencia ao criador original da caixa. Bernardo, o colecionador, mencionou que o criador era um antigo alquimista chamado Nicolai, cujo diário estava escondido em uma igreja abandonada. Rafael e Amélia viajaram até a igreja, que ficava no topo de um penhasco. Lá, enfrentaram mais manifestações sobrenaturais. O chão da igreja parecia vivo, com sombras que agarravam seus pés, e o ar estava impregnado de um cheiro de enxofre. No altar, encontraram o diário, mas ao tocá-lo, a entidade se materializou novamente. "Vocês não podem me deter", ela disse, com uma voz que parecia vir de todos os cantos ao mesmo tempo. Amélia começou o ritual enquanto Rafael tentava distrair a entidade. Ele recitou palavras do diário, mesmo sem entender completamente o que significavam. A entidade gritou e a sala inteira começou a desmoronar. No último momento, Amélia conseguiu selar a pedra de volta na caixa e a entidade foi sugada para dentro dela. Mas algo estava diferente. A caixa agora estava rachada e Amélia avisou: "Isso é temporário. Se ela quebrar completamente, ele voltará. E da próxima vez, não haverá como detê-lo." Rafael enterrou a caixa em um local remoto, mas sabia que a ameaça nunca desapareceria completamente. Semanas depois, ouviu rumores de escavadores encontrando uma caixa negra em um sítio arqueológico próximo. Ele percebeu com horror que a entidade nunca estaria realmente contida. Gostou dessa história assustadora? Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais relatos sombrios como este. Você tem uma história de terror ou experiência paranormal para compartilhar? Envie seu relato para o nosso e-mail e ele pode aparecer em um dos nossos vídeos futuros. Não deixe de nos seguir também no TikTok e no Spotify, onde trazemos histórias exclusivas e diferentes para você se arrepiar onde quer que esteja. Obrigado por assistir e até a próxima noite de terror. Uma presença sombria em Santana. O vento soprava com uma intensidade cruel naquela noite fria de inverno. A pequena igreja de Santana, localizada em um vilarejo esquecido nos confins da Romênia, parecia viva. Seus sinos tilintavam levemente, como se um peso invisível os perturbasse. O lugar era cercado por uma floresta densa, perpetuamente envolto em neblina. Os moradores costumavam dizer que o tempo parecia parar ali, que o sol mal atravessava as copas das árvores, criando um cenário onde a luz e a escuridão estavam sempre em disputa. Porém, nos últimos meses, algo novo se somou à atmosfera já sombria. Barulhos inexplicáveis vinham das árvores.
Sombras se moviam sem razão aparente e gritos ecoavam pela vila. Gritos que faziam os moradores trancarem suas portas e rezarem com fervor renovado. No centro dessa escuridão crescente estava Anca Dimitrescu. Com apenas 22 anos, Anca era conhecida por sua beleza, um contraste gritante com o tom melancólico do vilarejo. Seus olhos castanhos brilhantes e o sorriso contagiante iluminavam os dias mais cinzentos. Ela trabalhava na pequena padaria da família, onde seus pães quentes e doces atraíam os poucos moradores que ainda tinham energia para sorrir. Porém, na noite de 17 de novembro, algo aconteceu que mudaria a vida de Anca para sempre e mergulharia o vilarejo em um abismo de medo e especulação. Anca desapareceu. Ninguém a viu sair de casa, nem ouviu qualquer sinal de luta. Durante 3 dias, toda a comunidade se uniu em busca da jovem. Vasculharam as florestas, os riachos e até os antigos celeiros abandonados que pontuavam os arredores. Nada. No 3º dia, já ao anoitecer, 2 lenhadores encontraram Anca às margens do rio principal, a cerca de 3 quilômetros do vilarejo. Ela estava coberta de lama, os olhos arregalados e fixos em algum ponto distante no horizonte, enquanto balbuciava palavras que nenhum deles conseguia entender. Quando se aproximaram, notaram que sua pele estava gelada e que suas mãos tremiam, mas o mais perturbador era a ausência completa de expressão em seu rosto. Anca, a jovem vibrante e cheia de vida, parecia ter sido esvaziada de sua essência. Quando voltou para casa, Anca não era mais a mesma. Seu comportamento tornou-se errático e assustador. Ela passava horas trancada em seu quarto, recusando-se a comer ou a interagir com a família. Algumas noites, os pais ouviam risadas vindas de trás da porta, risadas guturais que pareciam pertencer a outra pessoa. Durante o dia, Anca vagava pela casa, murmurando palavras em uma língua que ninguém reconhecia. Seu pai, um homem cético, insistiu em buscar um médico da cidade vizinha. O diagnóstico foi claro: histeria. Mas a mãe de Anca, uma mulher profundamente religiosa, tinha certeza de que algo muito mais sombrio estava em jogo. Na semana seguinte, eventos inexplicáveis começaram a acontecer na casa dos Dimitrescu. Objetos caíam das prateleiras sem motivo aparente. Portas batiam no meio da noite. E uma vez, o espelho do banheiro apareceu estilhaçado, com fragmentos formando o que parecia ser um símbolo estranho. A família, desesperada, procurou o padre Andrei, o líder espiritual da vila. Andrei era um homem de poucas palavras, mas sua fé era inabalável. Ele aceitou visitar Anca, mas avisou que precisava observar antes de tomar qualquer atitude. Ao entrar no quarto da jovem, o padre sentiu uma presença pesada, como se o ar estivesse mais denso. Anca estava sentada na cama, os olhos fixos em um ponto do teto. Quando Andrei tentou se aproximar, ela virou a cabeça lentamente e o encarou com um sorriso que não parecia humano. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, ela falou em um latim perfeito: "Você acha que pode me tirar daqui? Você é fraco demais para isso." A voz era rouca e profunda, completamente diferente da de Anca. O padre recuou, mas logo retomou a postura. Ele sabia que não enfrentava uma simples doença ou distúrbio mental. Algo muito mais sombrio estava habitando aquele quarto. Naquela noite, Andrei foi para a igreja e passou horas rezando e preparando os instrumentos para um exorcismo. Ele pediu ajuda a 2 homens da vila, Nicolai e Stefan, que concordaram em acompanhá-lo durante o ritual. Os pais de Anca, embora temerosos, também decidiram estar presentes. O ritual foi marcado para a noite seguinte, quando a escuridão estivesse completa e, segundo o padre, as forças do mal estivessem mais vulneráveis à luz divina. A igreja de Santana, com seus bancos de madeira envelhecida e suas paredes cobertas de velhas pinturas de santos,
tornou-se o cenário de um evento que marcaria para sempre a memória de todos os presentes. Anka foi levada até o altar, onde foi amarrada a uma cadeira robusta. Sua respiração pesada preenchia o silêncio, enquanto os demais se entreolhavam, tentando reunir coragem para o que estava por vir. O padre Andrei começou o ritual entoando as palavras em latim, aspergindo água benta sobre Anka. No início ela permaneceu quieta, mas conforme as orações se intensificavam, seu corpo começou a se contorcer violentamente. Um grito ensurdecedor ecoou pela igreja e todos recuaram instintivamente. Os olhos de Anka, que antes eram de um castanho profundo, tornaram-se completamente negros, como se um abismo tivesse tomado conta deles. A voz que saiu de sua boca não era mais dela. Vocês acham que podem me expulsar? Este corpo agora é meu. Por horas o padre Andrei lutou contra a entidade. A cada oração, a presença demoníaca parecia se fortalecer, jogando insultos e ameaças em línguas que nenhum deles conseguia compreender. Velas foram apagadas por ventos que surgiam do nada. Sombras dançavam nas paredes, e o chão da igreja tremia levemente, como se algo tentasse emergir de suas profundezas. Mas Andrei não desistiu. Ele usou todas as suas forças, todas as suas preces, até que finalmente um último grito rasgou o ar e Anka caiu inconsciente. Quando ela abriu os olhos, algumas horas depois, parecia ser ela mesma novamente. O brilho de seus olhos havia voltado, embora estivesse ofuscado pelo cansaço e pelo trauma. Ela chorou, agarrando-se ao pai e à mãe, enquanto o padre Andrei limpava o suor de sua testa e agradecia a Deus por ter conseguido salvar uma alma. Mas a luta havia deixado marcas em todos. Anka levou meses para se recuperar completamente e nunca mais foi a mesma. Embora raramente falasse sobre o que havia acontecido, mencionava ocasionalmente imagens que ainda assombravam sua mente. Eu estava em um lugar escuro, tão escuro, e havia algo lá, algo que queria me levar. O padre Andrei, por sua vez, tornou-se ainda mais reservado. Ele começou a ser atormentado por pesadelos recorrentes, nos quais ouvia a voz da entidade rindo e sussurrando: "Eu sempre volto." Poucos meses depois, foi encontrado morto em sua casa, segurando um crucifixo. Sua morte foi atribuída a um ataque cardíaco, mas os moradores sabiam que o peso de sua luta espiritual havia sido mais do que ele podia suportar. Hoje, a igreja de Santana permanece de pé, mas poucos se atrevem a visitá-la. Dizem que os sinos ainda tocam sozinhos nas noites mais escuras, como um lembrete de que o mal que foi enfrentado ali não desapareceu por completo. O nome de Anka Dimitrescu é sussurrado apenas com respeito e medo, pois todos sabem que ela foi ao inferno e voltou, mas que o inferno nunca se esquece de seus visitantes. O Enigma de Kalinovka. No coração de uma região remota da Ucrânia, a vila de Kalinovka era um lugar onde o tempo parecia ter estagnado. Casarões de madeira maltratados pelo clima, estradas de terra e uma igreja antiga com uma cruz de ferro enferrujada no topo. Ali, as vidas dos moradores eram simples, mas repletas de superstições. Entre colheitas e celebrações religiosas, havia histórias de sombras que andavam pelas florestas à noite e sussurros vindos de lugares vazios. Para os locais, tudo fazia parte da vida em Kalinovka, até que algo mudou. Em uma noite sem lua, um incidente chocante abalou a rotina do vilarejo. Uma mulher chamada Nadia Petrova, de 37 anos, conhecida por sua gentileza e habilidades como curandeira, foi encontrada em seu quintal, ajoelhada diante de um poço antigo. Seus olhos estavam arregalados, fixos na escuridão, e sua boca movia-se incessantemente, murmurando palavras que ninguém conseguia entender. Seu marido, Vassili, foi o primeiro a encontrá-la naquela condição. Não consegui movê-la,
Era como se estivesse presa ao solo, contou ele, ainda abalado, ao padre Dmitri, o líder espiritual da vila. Na manhã seguinte, Nádia foi levada à igreja. Sentada em um banco, ela parecia alheia a tudo ao seu redor, sua boca ainda murmurando palavras desconexas. O padre Dmitri, homem com vasto conhecimento das escrituras, observou atentamente. Suas palavras eram uma mistura de ucraniano antigo e algo mais profundo, uma língua que ele não reconhecia. Quando Vassili explicou onde a tinha encontrado, o rosto do padre empalideceu. O poço antigo, que ficava na borda da vila, era envolto em mistério. Diziam que, centenas de anos antes, uma jovem chamada Irina fora jogada ali durante uma caça às bruxas. Desde então, rumores de maldição rondavam o lugar. Os dias que se seguiram trouxeram mais terror. Nádia começou a exibir força descomunal, quebrando móveis com facilidade e uma velocidade inumana que assustava os moradores. Vassili relatou que certa noite acordou e encontrou a esposa parada ao lado da cama, olhando fixamente para ele. Quando perguntou o que fazia ali, ela respondeu com uma voz que não era a dela: "Estou esperando por você." Os moradores, após saberem dos estranhos eventos, pressionaram o padre Dmitri a tomar uma ação. Ele decidiu que um exorcismo era necessário. Dmitri era experiente, mas reconhecia a gravidade da situação. Ele enviou uma carta à diocese mais próxima, pedindo ajuda. Poucos dias depois, chegou o arcebispo Andrei, um homem de presença imponente, conhecido por seus anos de trabalho, lidando com casos semelhantes. Na noite marcada para o exorcismo, a igreja foi preparada como nunca antes. Velas foram acesas em todos os cantos, cruzes foram dispostas estrategicamente, e o altar foi purificado com água benta. Nádia foi trazida por Vassili e outros homens, que a seguravam firmemente. Sua resistência era feroz, seus gritos ecoando como os de um animal ferido. Quando finalmente foi posicionada diante do altar, ela cessou os movimentos e encarou o arcebispo Andrei com um sorriso perturbador. "Vocês realmente acham que podem me parar?" disse ela, em um tom que fez a espinha de todos presentes gelar. A menção à jovem jogada no poço séculos antes fez com que o arcebispo interrompesse momentaneamente o ritual. Ele encarou o padre Dmitri, que estava visivelmente confuso. "A entidade está ligada ao poço", disse o arcebispo. "Temos que saber mais sobre o que aconteceu ali." Mas não havia tempo para pesquisas detalhadas. O ritual precisava continuar, pois a condição de Nádia se deteriorava rápido. Na última fase do exorcismo, Nádia emitiu um grito que parecia vir de outro mundo. Seu corpo ficou tenso e subitamente relaxou. Quando abriu os olhos, ela parecia confusa, perguntando onde estava e por que todos a encaravam com expressões de pânico. Vassili correu para abraçá-la, mas o arcebispo Andrei permaneceu cauteloso. "Nem sempre a batalha termina no primeiro round", ele disse. Nos meses seguintes, Nádia parecia recuperada, mas evitava o poço e qualquer menção ao que havia acontecido. A vila, porém, não esqueceu. Sussurros sobre o incidente espalharam-se, e alguns acreditavam que a entidade não havia desaparecido completamente. Moradores relataram ter visto sombras estranhas ao redor do poço à noite e ouviram sussurros que pareciam chamar seus nomes. O padre Dmitri, marcado pela experiência, decidiu isolar o poço. Ele ergueu uma cerca ao seu redor e colocou um crucifixo grande na entrada. Mas, mesmo com essas medidas, ninguém ousava se aproximar. A histeria coletiva parecia inevitável, e Dmitri sabia que apenas o tempo diria se o mal havia sido realmente contido ou se estava apenas esperando por sua próxima vítima. O arcebispo Andrei voltou para sua diocese, mas deixou um aviso final. Nem todas as feridas espirituais podem ser curadas tão facilmente.
Vocês precisam continuar rezando e protegendo uns aos outros. Sua partida deixou um vazio, e muitos temiam que o mal retornasse. Hoje, a vila de Kalinovka ainda carrega as marcas do que aconteceu. O poço permanece isolado, mas em noites sem lua, dizem que ainda se ouvem os sussurros de Irina. Alguns acreditam que ela busca vingança, enquanto outros acham que é um aviso. Nádia, por sua vez, vive uma vida tranquila, mas seus olhos nunca perderam o brilho de algo que viu. Algo que ela sabe que nunca poderá explicar completamente. A história de Kalinovka tornou-se uma lenda, mas os moradores sabem a verdade. Há lugares que carregam sombras tão profundas que nem o tempo consegue dissipá-las completamente. A maldição do mosteiro de Verkhoyansk. Nas montanhas geladas de Verkhoyansk, no extremo norte da Sibéria, encontra-se um mosteiro abandonado, cujas paredes ecoam lendas de horror. O lugar, conhecido como Mosteiro de Santo Arsênio, foi construído no século XVII para abrigar monges em busca de isolamento espiritual. No entanto, algo terrível aconteceu ali, transformando o refúgio de orações em um cenário de pesadelos. Hoje, apenas os mais corajosos ou imprudentes se atrevem a chegar perto. E foi essa coragem, ou imprudência, que levou Alexander Mirov, um documentarista russo, a explorar o local. Alexander era conhecido por sua série de vídeos sobre lugares assombrados, mas nunca havia enfrentado algo como o que o esperava em Verkhoyansk. Em uma fria manhã de novembro, ele e sua pequena equipe partiram rumo ao mosteiro, equipados com câmeras, lanternas e provisões. Guiados por Nikolai, um caçador local que conhecia a região, eles levaram quase um dia inteiro para chegar ao topo da montanha, onde o mosteiro se erguia, envolto em uma neblina quase sobrenatural. O prédio era imponente mesmo em seu estado de decadência. As torres estavam quebradas, e as paredes cobertas de gelo refletiam a luz fraca do sol. Ao entrarem, a equipe sentiu imediatamente o peso do lugar. As paredes estavam cobertas de velhas escrituras em cirílico, e imagens de santos adornavam o interior. Mas muitas delas estavam riscadas, como se algo ou alguém tivesse tentado apagá-las. Nikolai, que havia crescido ouvindo histórias sobre o mosteiro, avisou que não deveriam ficar lá após o pôr do sol. "O lugar muda à noite", disse ele, com uma expressão sombria. Enquanto exploravam os corredores gelados, Alexander descobriu o que parecia ser uma sala de oração secreta. Ali, o ar era mais pesado e havia marcas no chão, como se alguém tivesse arrastado algo ou alguém. No centro da sala, uma mesa de pedra estava coberta com velas derretidas e antigos manuscritos. Um dos manuscritos, escrito em latim e russo antigo, mencionava rituais de exorcismo e fazia referência a um monge chamado Victor, que havia liderado o mosteiro durante um período de fome severa. Segundo os textos, Victor acreditava que a fome era resultado de uma maldição divina e começou a realizar rituais sombrios para expulsar o que ele chamava de espírito da escuridão. Porém, algo deu terrivelmente errado. Moradores locais contavam que Victor foi possuído durante um dos rituais. Ele teria matado outros monges antes de desaparecer nas profundezas do mosteiro. Desde então, o lugar foi abandonado, e aqueles que tentaram explorá-lo relataram ouvir gritos e ver sombras inexplicáveis. Alexander não se deixou intimidar por essas histórias e decidiu filmar na sala de oração durante a noite. Quando a noite caiu, a temperatura despencou ainda mais. A equipe montou seu equipamento na sala, mas assim que o relógio marcou meia-noite, coisas estranhas começaram a acontecer. Um dos refletores apagou sozinho, e Nikolai, que esperava do lado de fora, entrou correndo para avisar que ouviu passos ao redor do mosteiro. Alexander tentou acalmá-lo, mas não conseguiu esconder sua própria inquietação. Foi então que eles ouviram o primeiro som. Um grito distante,
vindo das entranhas do mosteiro. Ele era longo, desesperador e parecia se aproximar a cada segundo. A equipe congelou, tentando localizar a origem, mas antes que pudessem reagir, a porta da sala de oração se fechou com um estrondo. As velas na mesa de pedra acenderam sozinhas e a sala foi tomada por um cheiro de enxofre. No centro da sala, uma sombra começou a se formar. Era alta e disforme, como se estivesse lutando para assumir uma forma física. Uma voz gutural ecoou, repetindo palavras em latim que nenhum deles compreendia completamente. Alexander tentou filmar, mas a câmera falhou, exibindo apenas estática. A equipe gritava para sair dali, mas era como se a sala estivesse selada por uma força invisível. Nikolai, que trazia um pequeno crucifixo em seu pescoço, começou a rezar em russo. A sombra parou momentaneamente, mas logo soltou um grito ensurdecedor, fazendo com que o crucifixo caísse de suas mãos. Alexander, em um ato de desespero, pegou um dos manuscritos antigos e começou a ler em voz alta. As palavras pareciam causar reações na entidade, que recuava e se agitava violentamente. Finalmente, a porta se abriu, como se uma força tivesse cedido. Eles correram para fora, deixando tudo para trás. Ao chegarem ao lado de fora, perceberam que a neblina havia desaparecido, mas o mosteiro parecia mais escuro do que nunca. Nikolai se recusou a continuar e voltou sozinho para a vila, enquanto Alexander e sua equipe desceram a montanha o mais rápido que puderam. Dias depois, Alexander tentou revisar as filmagens, mas descobriu que todos os arquivos estavam corrompidos. As imagens capturadas na sala de oração mostravam apenas vultos e estática, como se algo estivesse impedindo a documentação da verdade. Apesar disso, ele decidiu compartilhar sua experiência com o mundo, alertando outros para nunca se aproximarem do mosteiro de Verkhoyansk. A história de Alexander espalhou-se rapidamente e o mosteiro tornou-se ainda mais temido. Alguns acreditam que o espírito da escuridão ainda vaga por seus corredores, esperando pela próxima alma ousada o suficiente para cruzar seu caminho. Outros dizem que a lenda foi apenas mais uma invenção para assustar os curiosos. Mas aqueles que conhecem as montanhas de Verkhoyansk juram que, em noites de inverno, ainda podem ouvir os gritos que ecoam daquele lugar amaldiçoado. Se você gostou dessa história assustadora, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais relatos sombrios como este. Você tem uma história de terror ou experiência paranormal para compartilhar? Envie seu relato para o nosso e-mail e ele pode aparecer em um dos nossos vídeos futuros. Não deixe de nos seguir também no TikTok e no Spotify, onde trazemos histórias exclusivas e diferentes para você se arrepiar onde quer que esteja. Obrigado por assistir e até a próxima noite de terror.